Meninos, primeiro tema já está aparecendo aí na tela do canal do YouTube. A gente começa o nosso debate das séries desta terça-feira perguntando o seguinte para você. Quem vai terminar a primeira parte da Série B na frente? Vila Nova ou Atlético? Hoje ambas as equipes são separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. Apenas um ponto separa o Vila Nova do Atlético. Você está vendo aí, ó, o Vila Nova oitavo colocado com 23, o Atlético décimo colocado com 22. E o que me impressiona aqui é a distância de ambos, né? Dos nossos dois times aqui para o quarto colocado, o Remo com 25. O Vila Nova, se tivesse vencido o Operário, estaria no G4 nesse momento, e o Atlético tem 22 pontos conquistados. Se tivesse vencido na equipe do Paysandu, teve todas as chances para isso, estaria nesse momento na quinta colocação com 24 pontos conquistados. O Atlético há uma vitória do G4 e o Vila Nova também uma vitória de voltar ao G4 da Série B. Quem termina essa primeira parte da competição à frente? E aí a gente fez aqui, juntamente com a nossa produção, um levantamento dos jogos finais. São 3 partidas para cada equipe, 9 pontos em disputa, né, para o Atlético, para o Vila Nova também, antes da virada de turno e a chegada da 20ª rodada. O Atlético ainda tem 2 partidas em casa, 1 partida fora. O Vila, ao contrário, tem 2 partidas fora e 1 partida em casa. O Vila enfrenta em casa a equipe do CRB, próxima rodada pega o Avaí fora e encerra com Volta Redonda em Volta Redonda. O Atlético tem o Criciúma em casa, o Operário de Ponta Grossa em Ponta Grossa e a Chapecoense em casa. Então, né, para você ir no detalhe do canal do YouTube, 9 pontos em disputa para cada equipe. O Vila Nova tem 23 e o Atlético tem 22. O máximo que o Vila Nova chega, 32 pontos, e o Atlético o máximo que chega, 31 pontos nessa primeira parte, nesses 50% da competição. Meninos e meninas, diante disso, dos adversários, dos momentos, das equipes, das formações principais, do futebol que tem sido apresentado pelas duas equipes, quem terminará essa primeira parte da Série B à frente? Vila Nova ou Atlético? Eu começo por você, cracaço Danilo Dias, sem muro, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje eu quero aqui um programa de paz, de tranquilidade, de amizade, de carinho e de amor. O amor venceu, o amor venceu. Quem termina à frente, Vila Nova ou Atlético, até a 19ª rodada da segundona? Fala, cracaço, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Tô rindo, cuidado. O amor venceu, Thiagão. Tomara que eu não consiga te irritar, né, nesse debate. Mas vamos lá. Boa tarde especial ao maestro ídolo Carlos Eduardo Tim, tá todo de vermelho hoje. Também uma boa tarde especial ao Jean Lopes, que tá lá em Pirinópolis, né, belíssima estância. Boa tarde, faz tempo que a gente não faz o debate junto, né, Jean? Desde quinta, se eu não me engano. Muito bom estar ao seu lado e também ao lado da nossa audiência, do nosso telespectador que todos os dias está aqui na frequência ou também no nosso canal do YouTube. Analisando hoje, era fácil apontar o Atlético, né? Pois o Vila tem um probleminha de crise interna para resolver, o elenco parece tá ali se expondo demais, ou um jogador desse elenco expondo. No último jogo demonstrou que precisa aí lavar essa roupa suja, digamos assim, em casa. Então, quando há essa rachadura de elenco, quando há uma divergência de ideias, parece que ainda não conseguiram abafar, ou pelo menos colocar um pano ali para lavar essa roupa ali dentro do Oba. Então eu vou pelo Atlético, até porque também tem 2 jogos em casa, enfrenta a equipe do Criciúma e a Chapecoense também aqui na 19ª rodada e visita o Operário nesse meio do caminho fora de casa. Eu penso que desses 9 pontos o Atlético tem capacidade de fazer aí 6 ou 7, é o que eu estimo. Já o Vila Nova tem 2 confrontos fora de casa, onde ele ainda tem essa certa instabilidade. Foi assim ao longo de todo o primeiro turno, onde o Vila conseguiu apenas 2 triunfos até o momento, onde venceu o Atlético no gol no finalzinho e venceu bem a Ferroviária fora de casa. Ainda é pouco para mim cravar, ou então para mim mudar um pouco a minha opinião, a minha visão em relação ao que o Vila possa vir a fazer, ou então continuar essa regularidade fora de casa, e ainda mais com o último jogo, né? Mais uma vez a roupa foi lavada de forma exposta para a imprensa, para o torcedor. Então, assim, eu não gostei daquela insatisfação de um atleta que veio a público novamente falar sobre isso. Então eu vejo que o Vila tem esse probleminha ainda para resolver dentro do seu elenco, dentro do seu vestiário, essas arestas ali, e enfrenta um Avaí que tomou uma goleada ontem e depois fecha com Volta Redonda. São 2 adversários acessíveis fora de casa? Claro, são sim. Eu até acredito que o Vila, se ter a mesma performance que teve contra a Ferroviária, possa ganhar. Mas eu ainda vejo que vai ser difícil o Vila Nova conseguir pontos nesses 2 jogos fora de casa, visto que tem essa crisezinha ainda para resolver e o foco meio que dispersa, sendo que o foco deveria estar nesses próximos 9 pontos, conseguir vencer os 9 para passar essa barreira dos 30 e aí sim entrar de vez na briga. Então, para mim, Thiago, eu vejo que o Atlético tem capacidade de fechar esse primeiro turno na frente do Vila Nova. 1h03 da tarde agora.
Meus amigos, eu preciso bater 150 likes, tá? Nossa audiência já tá maravilhosa. Muito obrigado a todos aí do canal do YouTube. Abraço também você do FM 90.7. Sou maravilhoso de Goiânia, sei que tá voltando pro almoço, tá indo pro almoço agora, tá com a sua família, tá reunido. Que beleza, viu? Bom almoço pra você, mastigue bem, né? Cuide do seu estômago, coma coisas saudáveis e vamos juntos. E deixa o like, fundamentalmente, deixa o seu like também. Leomar Costa de Oliveira, também tá ligado com a gente, abraço. Alô, Bruno Barros, o amor venceu, sempre. Chico Xavier de Souza também tá ligado, abraço pra você, Grande Baleia. Luiz Antônio Costa, um programa aqui que não fala dos grandes do Sul e do Sudeste, muito bom. Ô Luiz, a gente não fala e nunca falaremos, é uma política nossa, pelo menos enquanto eu estiver aqui à frente desse programa, né, acho que o Matheus Carvalho e o Nivaldo também à frente da equipe, a gente não vai falar jamais de equipes aqui do Eixo Rio-São Paulo, a não ser que seja para falar mal, dar paulada, porque aqui a gente é uma rádio bairrista e graças a Deus eu tenho toda a liberdade do mundo para conduzir aqui com o bairrismo que a gente entende, mas que a gente fala que é do povo do Pará, que dá audiência pra gente gosta também. E é um centro alternativo do futebol brasileiro, então a gente gosta muito do povo paraense, a gente fala de vez em quando. Você viu quem é o quarto colocado, Thiago? É o Remo, mas é aquela coisa, a Foquinha, lembra da Foquinha? Tá. É. Lembra da Foquinha? Aparece, dá tchauzinho. Não, eu aposto com você que o Remo não sobe. Aposto com você que o Remo não sobe. Thiago, cuidado. Sobre essa questão que você citou, eu não vou dar a informação completa, não vem ao caso. A pessoa que me passou a notícia pediu para que eu não desse sequência nisso, eu não darei. Em respeito à pessoa que me passou a informação e também não tem necessidade disso. Eu matei esse assunto ontem. A situação do Parede está resolvida no Vila Nova. Só isso. Não vou dar mais detalhes, não vou falar o que aconteceu, como foi resolvido, mas a situação do Parede está resolvida, o assunto está encerrado no Vila Nova. Não se fala mais sobre isso e a situação está resolvida. Tá? Não vou dar mais detalhes aqui, não vem ao caso, mas Vila Novense, fique tranquilo que a situação do Parede foi discutida e ela está resolvida. Omar Benítez também está ligado com a gente, tô ligado, Thiago. Manuel Menezes também está participando, estou conectado, já deixei meu like. É isso aí, família, vai deixando o teu também, participe com a gente. 1h15, atenção trabalhador goiano. Você está sentindo que o seu salário já não compra mais o que comprava no passado? Isso é por conta dos juros altos. Se você tem financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito, não espere o problema aumentar. Procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue redução na hora da sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Quitação antecipada, tá? A Negociar não cobra nada à vista. Atendimento sem compromisso. Tire todas as dúvidas agora e faça parte da Negociar, que tem um timaço, uma seleção pronta para ajudar você. 0800 999 0909. Com o timaço da Negociar, tudo fica muito mais fácil. 1h16 da tarde, agora debate das Seras, oferecimento GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. A Camargo, o seu preparo de solo começa com peças de verdade. Começa na Camargo. A Camargo é seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade em bancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. Chama no zap, viu? 62 32 72 6666. Acesse acamargo.com. A Camargo, 6 décadas de tradição, parceira de quem produz. E Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Fantástica Center Pisos. Volta a cartela aí com jogos de Vila Nova e Atlético até a 19ª rodada. Gelop, chega pra cá mais completo. Atlético e Criciúma, Operário e Atlético, Atlético e Chapecoense. Vila Nova contra o Avaí fora, Vila Nova e CRB no Oba, Volta Redonda e Vila Nova em Volta Redonda, né? Volta Redonda e Vila Nova, lá em Volta Redonda, na cidade do Aço. Conta pra mim, 9 pontos em disputa para cada equipe, apenas 1 ponto separa nesse momento na tabela de classificação os dois grandes rivais. Quem terminará? Qual goiano ficará à frente aí um do outro? O Goiás já praticamente com a liderança consolidada dessa primeira parte, sendo apenas ali, né, motivo de disputa com o Coritiba, é o principal concorrente do Coritiba e vice-versa, mas Atlético e Vila tentando o G4 também e, acima de tudo, um querendo ficar à frente do outro. Quem terminará essa primeira parte, essa metade da Série B à frente? Vila Nova ou Atlético? Conta tudo pra mim, meu querido mais completo. Boa tarde, Gelope. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde, Tim, craque Tim. Boa tarde, Danilo, craque Danilo. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço especial a você, amigo das feras do esporte, ouvinte da Band News FM. Thiago, são duas equipes que têm oscilado muito. São duas equipes que, quando a gente espera que eles vão engatar uma sequência de vitórias, eles nos decepcionam, como aconteceu nesse último final de semana, onde, para mim, Vila Nova e Atlético deixaram de ganhar cada um 2 pontos. Ambos tinham partidas fáceis, o Atlético sobretudo, porque jogava com um time do Z4, um time que desde a primeira rodada
da competição está no Z4. Boa parte do campeonato ficou em última colocação. O Atlético vai lá, amassa o adversário no primeiro tempo, sai à frente 2 vezes e cede o empate por 2 vezes também. Ou seja, oscila, né? No momento que tem que matar o adversário, acaba perdendo pontos importantíssimos. O Vila Nova, mesma coisa, venceu um jogo fora, aí a gente fica na expectativa do time aproveitar esse momento e crescer, e ele empata numa partida muito ruim, muito fraca tecnicamente, contra o Operário, jogando no Oba. Então, são 2 equipes que a gente tenta confiar, tenta imaginar que eles vão se recuperar dentro da competição, e eles acabam claudicando na hora que a gente mais espera deles. Agora, olhando os jogos que restam a cada um, é claro que o Atlético tem uma tabela mais confortável, né? Nesses 3 jogos, jogam 2 em casa, o Vila Nova joga 2 fora, o Vila Nova tem 2 adversários complicados, que é o CRB e principalmente o Avaí, e ninguém acha que o Avaí é mosca morta porque tomou uma goleada ontem do Atlético. Foi um jogo atípico, foi um jogo que dizem que o Avaí não pôs o pé, que o Avaí os jogadores, né, do Avaí estão querendo alguma coisa referente à bicha, essa coisa toda, eu não sei, mas eu não quero acreditar que o Avaí seja esse time tão fraco a ponto de ser goleado pelo Atlético. Lá jogando em Florianópolis, vai ser outra equipe, vai ser pressionado, vai ser cobrado, e o Vila Nova terá imensas dificuldades. O Vila Nova é um time que está estagnado há muito. Tem muitas rodadas que o Vila Nova estagnou tecnicamente. Aquela vitória contra a Ferroviária foi um ponto fora da curva, mas a verdade é que tem muitas rodadas que eu não vejo o Vila Nova melhorar o seu futebol. A única boa notícia no Vila, tecnicamente falando, está sendo o Dodô, que é um jogador que vem jogando muito bem, numa posição que o Vila era muito carente, que é a camisa 10. O Atlético, sim, eu vejo evolução, apesar dessas oscilações que têm ocorrido. Mas o Atlético eu vejo evoluindo, pouco a pouco, a cada partida, mas está evoluindo. Né? O primeiro tempo contra o Paysandu foi muito bom, Marcelinho jogou muita bola, precisa corrigir a dupla de zaga, que falha demais, o Alexis Vinícius assistiu, sem marcar ninguém, os 2 gols do Paysandu, então não passa segurança a dupla de zaga, mas o time como um todo vem evoluindo. Por isso, Thiago, eu coloco que o Atlético vai terminar à frente, porque é um time em evolução, apesar de pequena a cada rodada, e que tem 2 jogos em casa. O Vila Nova estagnado, joga apenas 1 em casa, o Atlético, para mim, chega à frente. Muito bem, 1h21 da tarde agora, meus amigos, 120 likes no canal do YouTube. Esse é o momento, tá? Eu tenho aqui 150 de meta para esse primeiro bloco, então faça a sua parte, deixe o seu like agora. Tá valendo camisa oficial do Vila Nova, do Guazul do Atleta, na sexta-feira, apresentasse da nossa Albino Construtora, marca forte da construção civil goiana. Você sabe, né? Deixa o seu like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 1h22, partiu férias, partiu na Vesa Renault. Duster Intensa MT 2026 a partir de 109.990 com taxa zero em 24 vezes com seu usado na troca. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação totalmente de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão, com velocidade de até 1.000 megas. 3998-7606. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Fricó, tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, você sabe, né? Receita de deliciosos momentos. E BID Vitória Motors é do Brasil. Confira a mega oferta do mês. Song Pro GS por apenas R$ 184.800 com seguro de graça. Últimas unidades 2025. Estamos em Goiânia, na Avenida Deputado Abel Cecílio, Jardim Goiás. E também em Aparecida do Buriti Shopping. Consulte sempre condições das concessionárias. Desacelere, seu bem maior sempre é a vida. Maestro Tim tá chegando também. Até agora, o Danilo Dias votou no Atlético, para ele o Atlético terminar à frente do Vila. E o Jean Lopes também, né, seguiu o relator e votou também no time do Atlético. Qual será o voto de Carlos Eduardo Pereira, o nosso famosíssimo, nosso famosérrimo Maestro Tim? Ô Tim, os momentos, eu discordo do Jean Lopes quando ele fala que o Vila está estagnado. O Vila, para mim, ele teve uma estagnação, não, ele teve um decréscimo de qualidade terrível naquela sequência de quase 40 dias sem vitória. E aí o Vila, pouco a pouco, tem recuperado o nível de atuação, o Vila tem melhorado. Né? Tanto que o Vila Nova nos últimos jogos aí tem 2 ou 3 vitórias, né? São 2 vitórias e um empate. São 3 partidas sem derrota. Então, para mim, o Vila está voltando a subir novamente no campeonato. E o Atlético
É aquele progresso lento, né? Eu esperava mais. Mas a gente não tem como falar aqui que o Fábio Matias não está melhorando o time do Atlético. Os resultados estão aí para escancarar isso para todo mundo. Tanto que o Atlético está se aproximando a cada dia que passa um pouco mais do G4. Mas diante dessas realidades e principalmente do nível dos adversários até a 19ª rodada, para mim isso é fundamental. O nível dos adversários. Coloca aí na tela do YouTube de novo os adversários. Para mim o Vila Nova tem a tabela um pouquinho mais complicada, sabe? O Atlético, para mim, é favorito contra o Criciúma, é favorito contra o Operário e favorito contra a Chapecoense. Ele é favorito nos 3 jogos. O Vila, para mim, não é favorito contra o Avaí, é favorito contra o CRB e faz jogo equilibrado contra o Volta Redonda. Mas, enfim, Tim, quem termina essa primeira parte da Série B à frente? Atlético ou Vila Nova? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, um abraço para meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, e também para o Jean Mota. Ó, o Jean Mota, ó. O Jean, pode ser como craque, hein? Eu acho ele bom jogador. É o Jean Poveda. Jean Lopes. É o Jean Poveda. Cuidado. Poveda não, o Jean Mota. Aliás, eu vou falar um pelo amor de aqui. Deus, eu jogo muito mais que o Jean. Eu joguei muito mais que o Jean Mota. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui. Prazer, Jean, de ver você atuando, mas eu tenho certeza que você deve ter jogado muito mais que o Jean Mota. Aliás, eu vou falar uma coisa bonito. aqui, Tim, rapidinho. A próxima vez que o Jean Lopes ficar aqui atacando o Poveda, que é um dos nossos maiores ouvintes, ele não será mais escalado nesse programa. Então eu peço aqui respeito com o Poveda, que nesse momento, inclusive, deve estar acompanhando o programa. É um grande atacante, é um grande artilheiro, um dos melhores camisas 9 da Série B. E a próxima vez que o Jean Lopes criticar o Poveda aqui do jeito que ele fez na semana passada, ele não será escalado mais pro programa. Vai fazer só o Band News da área à noite, 9h30 com o Tony Rabelo. Você pode ter certeza, ele sempre nos ouve, né? Mas o Poveda pode ter certeza que ele tem essa sabedoria de saber que futebol tem isso, é elogio e crítica. Tem momentos, tem quem gosta, tem quem não gosta, e isso faz parte. Meu amigo Jean Lopes entende muito de bola, deve ter sido um craque em campo também. Um abraço também para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, e um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, você falou aí dos adversários, eu vejo que são adversários semelhantes que o Vila vai enfrentar e que o Atlético vai enfrentar também nessas 3 últimas rodadas. Lógico que o Atlético, fazendo 2 jogos em casa, levaria uma vantagem. E eu vejo que essa disputa entre Vila e Atlético, ela tá muito equilibrada, né? Em alguns momentos o Vila à frente, o Atlético vai dar a resposta, o Vila conseguiu passar novamente, o Vila tropeçou na rodada, o Atlético tinha oportunidade para passar, acabou tropeçando também diante do Paysandu, mas eu vejo que é um equilíbrio muito grande. E eu vou um pouco ao contrário dos meus companheiros. Eu vejo que o Vila tem possibilidade de terminar na frente, mesmo fazendo 2 jogos fora de casa. Eu imagino que o Vila tem condições de fazer nesses 3 jogos pelo menos 6 pontos, que é uma vitória em casa contra o CRB e vencendo um jogo fora. Lógico que nesse momento, até pela condição de tabela e pela qualidade do time ser inferior, o Volta Redonda é um adversário para mim mais possível do Vila vencer fora de casa, como ele fez diante da Ferroviária, até porque o Volta Redonda também está lá embaixo na tabela. É um time que pode inclusive ir para a lanterna hoje, se o Amazonas conseguir vencer a equipe do Cuiabá. Então eu vejo que o Vila tem possibilidade de fazer 6 pontos, terminaria com 29 pontos. Só que o Vila tem 7 vitórias já, automaticamente ele vencendo mais 2, ele vai terminar esse primeiro turno com 9 vitórias, com 29 pontos. O Atlético, para mim, a possibilidade dele fazer pelo menos 7 pontos, ela é grande. Venceria os 2 jogos dentro de casa e um empate contra o Operário fora de casa, um time que também tem condições de vencer, mas eu vou nessa linha aí de pelo menos 7 pontos. O Atlético também faria os mesmos 29 pontos, só que o Atlético tem um número de vitórias a menos do que o Vila, tem 5, com 2 iria para 7, então terminaria com 29 pontos, mas eu vejo o Vila terminando na frente justamente nesse critério de desempate. Então nessa pergunta sua eu fico com o Vila Nova, eu vejo que o Vila Nova tem possibilidade sim ainda de terminar nesse primeiro turno à frente do Atlético. 1h27 da tarde, família, a gente tá com 137 likes, a meta aqui para o primeiro bloco 150, então faltam mais 13, tá? Me dá mais 13 likes aí em 1 minuto. Daqui a pouco tem muito mais para você. A gente vai debater aqui muito sobre o Atlético, tem temas bons também na equipe do Goiás, né? O Vila Nova também se movimentando, fazendo aí de tudo, né? Para ter uma primeira parte melhor ainda da Série B, quem sabe passar dos 30 pontos, enfim. O programa está recheado e sempre, é claro, fica muito melhor com a sua participação. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o país. Temos um núcleo especial para o agroinjeção a diesel. Se o problema é injeção, a Eurodiesel é a solução. 3576-3646. 3576-3646. Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão, com velocidade de até 1000 megas. 3998-7606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos.
Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express. São mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, ligue agora. 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E também Hiper Moreira. Qualidade, variedade, produtos sempre fresquinhos para você, super selecionados. Compre melhor. Hortifruti saudável de verdade é com o Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Jean, rapidinho que a gente tá atrasado aqui. Fala, meu querido. 1h29. Não, só direito de defesa em relação ao Poveda. Não eu tem. nunca ataquei o Poveda. Eu critico realmente ele, mas eu critico porque eu só critico de quem pode dar. Para mim, o Poveda não tem dado ao Vila Nova até o momento que ele tem capacidade para tal. Eu quero o Poveda no Vila Nova, viu, Poveda? Se você estiver nos ouvindo, o Poveda que você fez, que você foi no Sampaio Correia, por exemplo, fazendo gols atrás de gols. Por isso eu cobro de você, porque você pode sim jogar mais, porque tem capacidade para isso. Não muda o discurso, não. Ficou com medinho agora e tal. Mantém o que você falou Medinho semana não, passada aqui. Não, porque é mantém o que verdade. você falou que semana passada. Mantém. Seja peitudo, igual você foi Porque eu semana falei, passada. eu falei. Mantenha. Não muda de discurso, não. Eu Querendo fazer mantenho, amizadizinha não com o tiro nem a Poveda. palavra.